Olá, meus irmãos amados, muito boa noite a todos vocês, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu já quero convidar você a, por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, o 8º livro da Bíblia. Você vai lá para o Antigo Testamento e após Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Pentateuco, vem Josué, Juízes, que abrem os livros históricos, e logo depois de Juízes está esse pequeno livro, o livro de Ruth. Livro esse que nós iniciamos na semana passada, uma série de exposições que durarão 7 domingos, esse é o segundo, a qual nós intitulamos como o Evangelho em Ruth, redenção e graça nos campos do Senhor. E tivemos aqui uma noite muito abençoada através da exposição da palavra de Deus e percebemos de maneira ainda introdutória como o livro de Ruth ele aponta diretamente para elementos claros do Evangelho de Jesus, e em meio a toda essa trama inicial nós abordamos a primeira parte do capítulo 1, que foi do versículo 1 ao versículo 5, e percebemos ali como um homem, por nome de Elimeleque, ele toma uma decisão precipitada de sair da sua terra juntamente com a sua família, sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Em um período de seca, de fome, ele se desloca para Moabe, e a gente percebe o quão trágica foi essa decisão pelos eventos que se sucedem. E o versículo que resume essa primeira parte de Ruth, a qual nós intitulamos como Escolhas e Tragédias, é exatamente o versículo 5, quando o texto diz que após a morte do próprio Elimeleque, morre também Malom e Quilion, os filhos do casal, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido, e tudo o que lhe restou foi apenas as suas noras. E nós vamos ver agora como se desenrola essa primeira parte de Ruth, a partir do versículo 6. Vamos ler então, versículo 6 ao versículo 22. Eu quero dar um tema para esse sermão também, e chamá-lo de lealdade transformadora, graça e amargura. Vamos ler então, meus irmãos. Versículo 6 ao versículo 22, diz assim a palavra de Deus: Quando Noemi soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus.
Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamariam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth a Moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita de cevada. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua bendita palavra, e o nosso desejo não é outro senão sermos instruídos por ela. Que livro maravilhoso é Ruth, assim como todos os outros da Bíblia. Nós vemos aqui elementos claros do Evangelho a partir do Teu plano de redenção, como nós cantamos há pouco, dizendo que Jesus é o plano perfeito. E esse plano perfeito, encarnado no Verbo de Deus, ele vem se revelando desde a eternidade, a partir da encarnação do Filho, mas ainda antes, na história do povo de Israel, na história de Ruth em particular. Como é bom saber que esse mistério da salvação, ele também nos alcançou. Por isso, ó Senhor, a nossa oração nessa noite é de alegria, por desfrutarmos de tão gloriosa salvação do nosso Redentor, Cristo Jesus. Oramos assim, em nome dele. Amém. Meus irmãos, na semana passada, nós introduzimos o livro de Ruth, destacando que esse livro ele possui um gênero literário muito claro, que é a narrativa. Você vai olhar para Ruth e vai perceber que o que o autor está fazendo é contando a narrativa de uma história individual, de uma ex-moabita, que encontra o Deus de Israel. Porém, nós percebemos ainda que de forma muito clara, existe um outro subgênero nessa grande narrativa do livro de Ruth. E como falei para vocês aqui domingo passado, esse outro subgênero encontrado em Ruth é a ironia dramática. E o que seria então a ironia dramática? Esse é um estilo que, quando o leitor ou o público que está lendo aquela história percebe algo que os personagens ainda não perceberam. Observe como a gente lê o livro de Ruth sob a ótica do final. A gente sabe que Ruth vai se encontrar com Boaz, o grande resgatador, eles se casarão e finalmente Ruth, assim como Noemi, será redimida. Só que elas não sabem disso, porque à medida em que a narrativa está sendo contada, uma série de ironias dramáticas vão acontecendo. De modo, meus irmãos, que nós vemos claramente como a ironia ela se repete desde a primeira parte do versículo ou do capítulo 1. Lembre-se que a Bíblia nos narra que essa história ela se inicia com a seguinte expressão: faltou pão na casa do pão. Afinal de contas, Belém significa casa do pão, e o texto é aberto no versículo 1 dizendo que uma grande fome sobreveio sobre aquele povo. Veja que ironia, faltou pão na casa do pão. Uma outra ironia dramática do texto é que Elimeleque significa Deus é meu rei. Só que ele age como se ele mesmo fosse o rei da sua vida, tomando as suas próprias decisões e fazendo as coisas do seu próprio jeito. E aqui, meus irmãos, nessa parte final do texto, nós veremos como essa ironia dramática atinge ainda os personagens. Uma forma clara de identificarmos isso é que Ruth, ou melhor dizendo, Noemi, diante das circunstâncias desfavoráveis da vida, vai declarar para as mulheres de Belém: não me chame mais Noemi, que significa agradável, me chame de Mara, porque o Senhor tornou a minha vida muito amarga.
A ironia dramática, portanto, meus irmãos, ela vai nos destacar e nos mostrar como a maneira que Deus age, por vezes, pega, entre aspas, de surpresa os personagens inseridos, porque o Senhor age de acordo com a sua própria vontade. E o que vamos ver aqui, meus irmãos, são os desdobramentos dos episódios dramáticos e irônicos da primeira parte de Ruth. E se você não ouviu o sermão, ele está disponível em nosso canal do YouTube. Faça isso e veja como uma decisão errada, baseada em escolhas pecaminosas, elas podem ser trágicas. Como disse, a primeira parte acaba com Noemi sozinha, viúva, sem os 2 filhos e com as suas noras moabitas. E ficou aquela suspense no ar. O que será, então, dessas mulheres? É o que veremos no versículo 6, que nos apresenta uma condição resultativa do que aconteceu anteriormente, ou seja, nos apresenta o resultado das más escolhas feitas por Elimeleque e as tragédias que vieram sobre a sua família. Olha o que diz o versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, ou seja, em Belém, dando-lhe alimento, ou seja, pão, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. E aí é interessante como esse versículo ele é uma espécie de transição. A narrativa começa com a tragédia e com as escolhas. Agora, nós veremos que depois de toda aquela sequência trágica de perdas e de luto, Noemi finalmente resolve voltar para Belém. E o texto diz que ela toma essa decisão porque ela ficou sabendo que o Senhor se lembrou do seu povo, e a expressão do texto é que o Senhor veio em auxílio do seu povo, lhe dando alimento. Veja, meus irmãos, aqui nós temos um vislumbre de como algumas respostas e alguns pontos soltos da história, eles começam a ser respondidos. Porque veja, no versículo 1 que a gente leu aqui na semana passada, diz que o Senhor reteve o pão sobre o seu povo, de modo que o entendimento do texto, de acordo com o contexto do livro dos Juízes, cujo o versículo 1 diz que essa história aconteceu no período dos Juízes, dá a nos entender que faltou pão na casa do pão, porque o Senhor visitou o seu povo com juízo. Agora, meus irmãos, o texto nos diz que o Senhor visita o seu povo outra vez, só que agora não mais para trazer juízo sobre eles. Agora o Senhor visita o seu povo para trazer bonança e para trazer alimento. Veja, meus irmãos, a primeira parte do texto nos diz que faltou pão na casa do pão, mas agora o pão está de volta. E o ponto aqui é o seguinte, preste bem atenção. Elimeleque, que se precipitou em tomar a decisão de sair de Belém e ir para Moabe quando o pão acabou, ele se precipitou por uma razão, porque ele não percebeu que o pão nosso de cada dia não vem por causa dos nossos esforços, ou por causa do nosso trabalho, ou porque a gente batalha para ter. Mas o pão nosso de cada dia, ele vem por causa da boa mão, da providência do Senhor. De modo que você pode trabalhar, é verdade, você pode se esforçar, você pode batalhar, mas é o Senhor quem provê pão. Seja fazendo chover pão do céu, como no maná, ou seja nos dando recurso para comprar pão na padaria. O ponto é, meus irmãos, que o mesmo Senhor que retém o pão, também abençoa com alimento e com fartura. O problema é que parece que Elimeleque só está disposto a reconhecer que o Senhor pode fazer uma dessas coisas. Para Elimeleque, Deus é apenas aquele que nos abençoa com pão. Mas veja, irmãos, a propósito, quando nós passamos por períodos de escassez,
Há lições a serem aprendidas quando estamos em abundância, mas também existem lições preciosas para quando nós passamos por tempo de fome. De modo, meus irmãos, que cabe a nós, como cabia a Elimeleque, entendermos que existe propósito tanto em tempos de escassez como em tempos de bonança. Nesse caso, meus irmãos, nós temos aqui o que a poesia hebraica chama de paralelismo. O que é paralelismo? São quando duas linhas do texto estão conectadas, seja uma complementando a outra ou em contraste. Aqui o contraste é evidente, porque na primeira linha nós temos faltou pão na casa do pão. Agora na segunda linha nós temos o Senhor visitou o seu povo e trouxe pão à casa do pão. E é interessante, meus amados irmãos, que a expressão do texto é: o Senhor viera em auxílio do seu povo. O verbo vir aqui, em algumas traduções, ele é o verbo visitar. O Senhor visitou o seu povo. Agora, olha que interessante. O verbo visitar no hebraico é o verbo pakad. E esse verbo, ele carrega um significado profundo em pelo menos duas aplicações. O verbo visitar no hebraico significa duas coisas. Primeiro, visitar significa visitar para encerrar provas quanto ao castigar do juízo, no sentido de o Senhor visita para abençoar o seu povo e encerrar a privação. Mas a segunda forma de entendermos esse verbo, o verbo visitar, é que ele também pode significar uma visita para castigar, para exercer juízo. Então olha que interessante, você lê Amós 3:2 e diz exatamente isso, que o Senhor visita o seu povo com juízo. Então a palavra visitar pode significar tanto visitar para abençoar, como para exercer juízo. O problema, irmãos, é que Elimeleque não entende isso. E a ação dele de sair de Belém quando a coisa aperta é porque ele entende e recebe bem a visitação das bênçãos de Deus, mas não entende que o fato de nós pecarmos contra o Senhor pode nos acarretar visitas de juízo. Veja, irmãos, como o ponto aqui é muito claro. A decisão errada de Elimeleque custou a sua própria vida, as dos seus filhos, e agora temos uma esposa, aliás, uma viúva, sem marido, sem filhos, que ouve falar que o Senhor visitou o seu povo. E a pergunta aqui é a seguinte: será que não dava para ter esperado um pouco e ter percebido que não são pelos nossos esforços que teremos pão? Veja, irmãos, o ponto aqui é o seguinte: onde está a nossa confiança? Será que nós confiamos tão somente no nosso salário, no nosso emprego, na nossa forma de resolver as coisas? Elimeleque pensava assim e disse: se está faltando pão, eu vou dar os meus jeitos, procurar a minha forma de resolver. E veja, irmãos, como disse na semana passada, existem duas formas de resolvermos as coisas: ou do jeito certo, que é o jeito de Deus, ou do nosso jeito, que é um jeito pecaminoso. O Senhor que cessa o alimento é o mesmo que nos traz abundância no alimento. Aonde está a nossa fé? Na providência ou no provedor? Noemi fica sabendo que o pão voltou para Belém. O que é que ela vai fazer? Ela vai voltar. E sim, meus irmãos, a boa notícia é que o povo de Deus sempre poderá voltar para a casa do Pai. Amém, meus irmãos? O pródigo voltou para casa. Noemi está retornando para Belém. E nós, como filhos de Deus, podemos experimentar dessa graça. Não importa para qual lugar distante o nosso pecado ou as decisões pecaminosas nos levaram. O fato é, meus irmãos, que nós podemos experimentar da graça de retornar à casa do Pai, de retornar para a casa do pão, aonde nós somos alimentados. Então, aperte os cintos e vamos conferir
o caminho de volta de Noemi. Versículo 7 diz: assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. O movimento aqui é o seguinte: restou Noemi e as suas 2 noras, Rute e Orfa. O texto então diz que quando Noemi fica sabendo do que está havendo em Belém, que o Senhor abençoou o seu povo, ela resolve voltar, e a intenção é que ela volte, e as suas 2 noras estão a acompanhando. Mas ao que parece, no meio do caminho, Rute, ou melhor dizendo, Noemi, ela vai perceber que voltar para casa era um movimento correto, porém com alguns riscos. Porque veja, meus amados irmãos, quando o texto diz que Rute, aliás, eu sempre confundo Rute com Noemi, é impressionante, assim como Rebeca e Raquel, não sei porquê. Mas quando o texto diz que Noemi retorna ou decide retornar para Belém, ela está nos dando uma lição preciosa, que é a seguinte: Noemi está disposta a lidar com as consequências do seu pecado, porque veja, voltar indica, dentre outras coisas, lidar com a vergonha, com a pobreza que agora veio sobre elas, com a solidão, porque ela está viúva e sem os seus 2 filhos. E o ponto aqui é esse, irmãos: nós também precisaremos lidar com os resultados das nossas más escolhas, de modo que nós não poderemos terceirizar as nossas culpas. A Bíblia diz: do que se queixa o homem, e a resposta é: dos seus próprios pecados. Portanto, não dá para olhar para o lado e falar: não, a culpa foi dessas mulheres, por causa delas os meus filhos morreram. Não, Noemi está disposta a voltar e a lidar com as consequências do seu pecado. E o ponto, meus irmãos, é pensarmos o seguinte: você terá 2 opções em situações como essa. Ou viver como se tudo fosse um complô contra a sua vida, ou de fato você vai entender que as suas consequências erradas por causa do pecado lhe tornarão alguém responsável para assumir as responsabilidades e lidar com essas escolhas. Você conhece gente assim? Gente que ele nunca está errado, e que diante das escolhas erradas que ele toma, ele acha que ele está sofrendo porque existe um complô universal contra ele. Não, eu estou assim porque meu pai, minha mãe, meu avô, o vizinho, o banco, o gerente. Noemi, irmãos, entende que decisões erradas devem ser encaradas. Ela volta e vai encarar aquela realidade. Só que no meio do caminho, verso 8 e 9, ela vai se voltar para suas noras e o texto diz, olha o que diz aí, verso 8, versículo 8 e versículo 9. Noemi disse às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. Veja, irmãos, aqui nós percebemos mais uma vez como a ironia dramática é presente no texto. Porque veja, Noemi está aconselhando Rute a voltar para casa. E nós conhecemos o final da história, sim ou não? O que é que vai acontecer no final? É exatamente Rute que vai casar com Boaz e que vai tirá-las daquela situação. E o desdobrar disso tudo é que Rute vai ser a bisavó de Davi, e de Davi vem Jesus, o plano perfeito de Deus. Então, Noemi não sabe disso, então ela está mandando embora aquela que seria a peça principal nesse quebra-cabeça maior do plano redentivo. E veja, meus irmãos, Noemi não sabia disso, ela vai incentivar que as suas noras ficassem em Moabe. Porque veja, Noemi acreditava que não haveria futuros para ela, ou futuro para elas em Israel. De modo que talvez a tristeza, meus irmãos, a amargura de Noemi estava obscurecendo a sua visão acerca da graça de Deus.
E veja, irmãos, de certo modo, ao se despedir das suas noras, Noemi estava enviando aquelas mulheres de volta para um contexto de idolatria e de falsos ídolos. Só que Noemi, irmãos, está tão amarga por tudo que ocorreu, que ela não consegue perceber o plano maior que Deus tinha em meio àquilo tudo. Talvez para ela, irmãos, voltar para Belém com 2 moabitas fosse sinal de vergonha. O que os meus irmãos vão dizer? E por vezes nós cometemos esse pecado. Por vezes nós cometemos esse erro. Nós, como povo da aliança, nós ficamos, por vezes, agindo como se a graça de Deus não pudesse alcançar aquele nosso familiar, aquele nosso vizinho, aquela pessoa que talvez a gente não considere que a graça de Deus vai alcançar. Noemi, então, as beija em sinal de despedida. Mas o texto diz que as duas começam a chorar bem alto. E aqui os sentimentos estão aflorados e se misturam com as decisões que se subseguem. Olha o que diz o versículo 10. E lhe disseram: não, nós voltaremos com você para junto do seu povo. Irmãos, observe, as pedras estão clamando. Nós temos 2 moabitas, mulheres que não faziam parte do povo da aliança, que agora estão clamando para fazer parte do povo de Deus. É como se entrasse agora um ímpio aqui, alguém que não conhece a Deus, alguém que nunca entrou numa igreja e dissesse: eu quero fazer parte disso aqui. O que é que você ia dizer para ele? Que bênção! Estávamos orando para você vir aqui mesmo e fazer parte do povo de Deus. Qual foi a resposta de Noemi, meus irmãos? Observe o que diz o texto. Os versículos seguintes, versículo 11 e 12. Veja como Noemi estava tão amargurada que ela não consegue perceber que a graça de Deus poderia alcançar também aquelas mulheres. Olha o que diz o texto. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Ela conclui com uma sentença muito terrível. Olha o que ela vai dizer: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Meus irmãos, eu gostaria muito que você prestasse atenção aqui em algumas realidades que esse texto nos apresenta. Noemi, irmãos, está tão amargurada que ela possui uma visão limitada do sofrimento. Porque, veja, ela entende que está sofrendo, só que ela entende que o sofrimento dela é irreversível. Então, o que é que ela crê? Ela crê no sofrimento com base no próprio sofrimento como um fim em si mesmo. E esse talvez seja o grande erro de Noemi. E por que eu disse que ela possui uma visão limitada do sofrimento? Porque, irmãos, existe de fato uma teologia do sofrimento. E a teologia do sofrimento nos ensina que existe propósito quando sofremos. De modo que quando você ouve uma pregação, uma mensagem, ou uma faixa na porta de uma igreja que diz: venha para Jesus e pare de sofrer, essa frase está desprovida do entendimento correto da teologia do sofrimento. Porque vir para Jesus não é parar de sofrer. Vir para Jesus é aprender a sofrer. E como é que a gente aprende a sofrer, pastor? A resposta é simples. A gente aprende no sofrimento não a ter prazer no sofrimento, mas a entender que o sofrimento revela algo maior que ele. Quando você sofre, meu irmão, você deve lembrar que toda dor é por enquanto, que o sofrimento não é eterno, e que um dia o Senhor, Ele enxugará de nós toda
a lágrima. Só que Noemi está tão desesperançosa que ela não está percebendo que tem mulheres moabitas. E lembra lá do primeiro sermão que eu falei? Que o povo de Moabe é aquele povo que surgiu do incesto de Ló com as suas filhas. Ló foi embriagado pelas filhas, e elas tiveram relação com o pai, e nasce um povo que é contra o povo de Deus. Os moabitas eram povos que não conheciam Deus, e aqui nós temos duas que estão dizendo: nós queremos fazer parte do povo de Deus. Olha a resposta de Noemi: não. E ela mostra a sentença da sua desesperança quando diz: para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Interessante que Noemi, ela tem uma teologia acertada sobre a soberania de Deus, é ou não é? Porque veja, ela está falando o seguinte: foi a mão de Deus que está contra mim. Ela está certa. A soberania de Deus mostra exatamente isso, que o Senhor é soberano, de modo que Ele pode estender a sua mão tanto para abençoar como para julgar. Só que ela tem uma visão da soberania de Deus também incompleta. Porque veja, é uma soberania sem amor. Ela entende que o Senhor está apenas a castigando, porque ela não vê saída para o seu sofrimento. Olha a reação das noras, versículo 14. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Olha o que diz o texto agora: depois Orfa, uma das noras, deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Meus irmãos, diante do exposto por Noemi e das suas razões para que as mulheres não a acompanhem, o texto diz que Orfa então faz uma escolha, humanamente falando, sensata e prudente. Ela falou assim: olha, se ela está falando isso, realmente não vou poder ficar, não vou poder ir. Só que veja, irmãos, essa decisão, ela levou Orfa de novo para um caminho de perdição. Orfa vai do humanamente seguro para um caminho de idolatria, porque no versículo seguinte nos é informado que Orfa volta para os seus ídolos. Olha o que diz o versículo 15: então Noemi aconselhou, no caso a Ruth, veja a sua concunhada. Falou concunhada aqui. Falou concunhada aqui. Eu lembrei que o nosso irmão Emerson não está aqui hoje, mas o irmão Emerson, ele não fala concunhada, irmãos, ele fala contra cunhada, ou contra cunhada. Ele parabenizou Isa um dia desse, falou: parabéns, minha contra cunhada. Eu falei: tá contra ela? Ele não é assim não. Eu falei: não, é com cunhada. O texto aqui não me deixa mentir. Mas veja, o texto fala, Noemi diz: volte, veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Observe, irmãos, Orfa está voltando para o caminho da idolatria. E aqui nós temos um ponto alto no texto, porque mais um contraste aqui fica evidente. O texto vai dizer que Orfa volta para um caminho de idolatria, enquanto Ruth vai tomar a decisão de se aliançar com o povo de Deus. Irmãos, o contraste aqui, o paralelismo aqui, nos serve para nos trazer uma realidade muito profunda. O que o autor está trazendo diante de nós é o seguinte: nós não temos meio termo. Nós somos Ruth ou Orfa. Ou viveremos uma vida de idolatria, ou viveremos uma vida de adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. De modo que Orfa volta para os seus ídolos. Esse caminho aqui, irmãos, é o caminho que muita gente escolhe. É o caminho dos ídolos que preenchem o seu coração. E qual é o grande problema dos ídolos do coração? É que eles prometem uma coisa e entregam outra. Os ídolos, meu irmão e minha irmã, eles prometem satisfação,
conforto, mas na verdade eles entregam escravidão. Orfa decide voltar para os seus ídolos. Agora veja o que Ruth vai dizer. Versículo 16 e versículo 17. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aí ela vai dizer agora, meus irmãos, uma das confissões de fé mais lindas de toda a Bíblia. Olha o que ela diz: aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. Meus irmãos, essa declaração feita por Ruth nada mais é que uma aliança firmada não só com Noemi, mas também com o Deus de Noemi e com o povo de Noemi. Meus irmãos, que declaração forte! Ruth está dizendo para Noemi: não adianta, eu vou te seguir, eu farei uma aliança contigo, mas não só com você. Farei uma aliança com o seu Deus, porque o seu Deus será o meu Deus. Farei uma aliança com o seu povo, porque o seu povo será o meu povo. Meus irmãos, Noemi está pactuando com Ruth. Quando falei aqui na série de Gálatas, falei muito sobre o conceito da aliança, da beleza da aliança que Deus fez conosco, de modo que essa aliança é unilateral, ou seja, nós não cooperamos com essa aliança, é Deus quem age e se aliancia conosco. Ruth está se aliando a Noemi. E veja, meus irmãos, esse pacto com Noemi feito por Ruth, firmado nessa aliança, mostra que a consequência disso é que quando nós estamos pactuados com alguém, estamos limitando nossas escolhas. Quer ver um exemplo disso? Quando nós casamos com alguém, nós estamos limitando a nossa escolha, sim ou não? Porque veja, quando você casa com alguém, você vai deixar de viver uma vida de solteiro para viver uma vida de casado. Então, diante das outras tantas possibilidades, você se limita a alguém. Por quê? Porque você está exatamente fechando as portas para as inúmeras possibilidades, porque você está pactuado com alguém. De modo que agora você vive para esse alguém. Ruth está dizendo para Noemi: diante das possibilidades de deuses da minha terra, eu escolho o seu Deus. Eu escolho o Deus de Israel. Eu escolho o Deus de Noemi. Meus irmãos, isso é muito belo. Que fantástico. Ruth está dizendo: a verdadeira liberdade está em estar preso ao Deus que você serve. Daí, meus irmãos, eu me lembro da oração. Esses são os embaixadores, irmãos, Pietro e fulano, que não veio quinta-feira. Guilherme? Muito bem, pode sentar aí e ficar quietinho ouvindo. E o dente, Pietro? Tirou? Arrancou? Arrancou o dente? Tá legal? Ah, beleza. Fica aí. Veja, meus irmãos, o que Ruth está dizendo é que se não for para viver uma vida presa ao Deus de Israel, não vale a pena viver. Como orou Santo Agostinho: Senhor, faça-me teu escravo, só então eu serei livre. Ruth diz: onde você morrer, eu morrerei. Esse é um amor sacrificial. Esse amor, irmãos, é um amor diferente. Porque o amor que nós conhecemos hoje é um amor sentimental. Como é que é o amor sentimental? É aquele amor do arrepio, do desejo, do coração acelerado. O amor da paixão. O amor da Bíblia, na verdade, é um amor de compromisso.
E aqui, meus irmãos, existe algo profundo, porque veja, a confissão de fé que aparece no texto, alguém pela primeira vez adorando a Deus no livro de Ruth, não foram dos judeus. Você não vê Elimeleque adorando a Deus. Você não vê os filhos deles que morreram adorando a Deus. Tampouco Noemi, até agora, não adorou a Deus. Quem é que adora a Deus aqui no livro de Ruth? Uma moabita, uma estrangeira, Pietro também. Uma pessoa fora da aliança. Alguém que não conhecia o Deus de Israel. Agora está se prostrando diante dele e firmando com o Senhor um pacto. Escute isso aqui, meu irmão. Por vezes, a nossa vida ela é assim. A gente está tão acostumado com Deus que se esquece de ver a beleza de Deus ao nosso redor. Aí você conhece alguém novo convertido, que está apaixonado por Deus. Aí você pergunta para ele assim: meu irmão, o que foi que Deus fez na sua vida? Aí ele começa a falar, e dele saem canções de louvor a Deus. E por vezes nós, com 10, 15, 20, 30 anos de crente, está tão acostumado com Deus que nada mais nos surpreende. Ruth está tão encantada com Deus de Israel, meus irmãos, que ela fala: o que me resta agora na vida é viver para esse Deus. Só que tem um detalhe, olha o que ela diz: teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo. O que é que Ruth entende, irmãos? Que fazer parte do pacto com Deus, como resultado, é fazer parte do povo de Deus. Ela diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Como quem? Ela está dizendo: eu sei que para servir a esse Deus, eu preciso viver em comunidade, porque eu não posso adorar o seu Deus sozinho. Isso aqui é precioso, irmãos. Isso aqui é muito precioso, porque não há, irmãos, possibilidade de estar com o Senhor sem estar com o seu povo. E hoje em dia existem muitas ideologias e filosofias que incentivam o crente a viver uma vida passiva na comunhão, ou seja, uma vida privada e individual, de modo que é estranho a ideia do amo Jesus, mas rejeito a sua igreja. Ruth está nos dando essa lição: teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, porque, meus amados irmãos, sem o povo de Deus, ninguém é igreja. E aqui, irmãos, a gente vê mais uma vez o plano redentivo do Senhor em ação. Como é que esse plano acontece? Deus tem um plano para Ruth, sim ou não? Qual é o plano de Deus para Ruth? Fazer com que ela seja inserida no povo dele. Irmãos, essa é a grande bênção das nossas vidas. O Senhor nos salvou na individualidade, porque a salvação é individual, para nos colocar no meio do seu povo. Por isso, meu irmão, aqui fica uma preciosa lição: não perca a beleza de Deus e não perca a beleza da igreja, do povo dele. E eu sei que é desafiador viver a vida da igreja, irmãos, porque vez ou outra o povo de Deus, ele também falha. Por vez ou outra o povo de Deus também se fere. O povo de Deus, por vezes, fala o que não deve. Quer ver no texto? Olha o que diz o versículo 19, versículo 18. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Versículo 19, olha o povo de Deus. Quando elas voltam para Belém, o texto fala: ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. E perguntavam: será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. O alvoroço aconteceu. Olha, Noemi voltou depois de uma década, conforme diz o texto. Aí logo a cidade inteira estava falando delas. O assunto era aquelas mulheres. Talvez especulações: cadê o marido? Cadê os filhos? O que aconteceu? E o povo, irmãos, começa a falar. Que povo era aquele? O povo de Deus.
E como diz o reverendo Emílio Garofalo Neto, o povo de Deus gosta de falar e muitas vezes fala demais. O povo começa a falar porque tem muita especulação, tem muita pergunta, então nós precisamos saber. E por vezes, meus irmãos, o povo de Deus, ele vai falar o que não deve, mas é melhor estar pactuado, aliançado com o povo de Deus, do que viver as nossas vidas fora do arraial do seu povo, do santo povo do Senhor. E a pergunta é, será que é Noemi? Por quê, irmãos? Porque se passaram mais de 10 anos. Ela perdeu filhos, perdeu marido, perdeu tudo que tinha. O comentarista bíblico chamado F.F. Bruce sugere que a pergunta das mulheres, será que é Noemi? Indica que os anos haviam passado e o luto pelas perdas tinha alterado a aparência dela. Ela estava desgastada, maltratada pelo tempo e pelas lutas. E isso fica claro no versículo 20. Olha o que diz o versículo 20. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Irmãos, veja aqui o perigo da amargura, porque a essa altura a amargura no coração de Noemi está tão forte que está definindo a sua identidade. Ela diz, não me chamem Noemi. Noemi significa agradável. Me chame Mara, e significa amarga. É interessante, meus amados irmãos, que a expressão o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga, no hebraico indica o seguinte, o Senhor demonstrou o seu desgosto por mim, por isso não me chamem de agradável. Veja, irmãos, a vida de Noemi está embaçada por uma visão míope das coisas, porque ela, repito, acerta na soberania, mas erra no propósito. E de fato, irmãos, o Senhor pode tornar a nossa vida desagradável, mas não por prazer, como um déspota que ama nos ver sofrer. Não, não é isso, meus irmãos. Deus permite-nos sofrer para entendermos que existem propósitos maiores. Repito, há uma razão no sofrimento, ao mesmo tempo que sofremos porque pecamos. Portanto, irmãos, sofremos como resultado do pecado, ao mesmo tempo que Deus pode nos fazer passar pelo sofrimento para amadurecermos a estatura de Cristo Jesus. Já falei aqui essa frase uma centena de vezes, e vou repetir, porque alguns não ouviram ainda. Pietro não ouviu ainda, escute essa frase. O reverendo Augusto Nicodemos fala o seguinte, se o sofrimento lhe fez sofrer, aliás, se o sofrimento lhe fez orar, ele já valeu a pena. Essa frase nos lembra que existem propósitos maiores no sofrer. De modo que, se nós dobramos os joelhos em meio ao sofrimento, já vemos resultado na ação do sofrimento. O problema, irmãos, é que Noemi está tão amargurada que ela não consegue enxergar propósito em sofrimento algum. E quando nós agimos assim, irmãos, nós sempre reagiremos em pecado. Veja o que ela faz. Olha o versículo 21. Ela vai continuar a sua confissão de lamúria. E é interessante que os versículos anteriores mostram Noemi, uma moabita, confessando adoração. Aqui, a mulher do povo de Deus, que é Noemi, está confessando lamúrias. Sabe aquele personagem antigo lá do desenho animado? Ó vida, ó céus. Alguém aqui é dessa época? Ó vida, ó céus, dá tudo errado para mim. É Noemi. Ela vai dizer para as mulheres, de mãos cheias eu parti. Irmãos, veja bem esse versículo, versículo 21. Quero que você entenda como ela está míope, de modo que ela não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Olha o que ela vai dizer, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamo Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe
desgraça. Irmãos, já estou concluindo, mas veja, essa declaração de Noemi nos ensina algumas lições. Primeiro, ela vai fazer uma análise honesta dos fatos. Ela vai observar e vai reconhecer a sua condição. Ela reconhece as consequências do pecado. Ela sabe que a situação que ela tomou, a decisão, melhor dizendo, que ela com seu marido tomou de sair de Belém e ir para Moabe, é a causa, ou foi a causa, de ela estar agora naquela situação. E eu gosto disso, irmãos, porque veja, ela não está maquiando a situação. Ela não está tentando esconder alguma coisa. Ela fala, eu fui de mãos cheias, voltei de mão vazia. E isso é verdade, irmãos. Não adianta maquiar a nossa situação. E tem pessoas que, diante de situações como essa, insistem em viver como se nada tivesse acontecendo. Noemi, ela é honesta. Olha, eu estou assim porque eu sei. Eu pequei contra o Senhor. Foram decisões equivocadas contra o Senhor. Portanto, irmãos, diante de situações como essa, não coloque a carapuça do não, está tudo bem. Não, diante da situação como essa, Noemi reconhece o seu estado. Agora, segundo, Noemi reconhece a sua situação, mas ela esquece de agradecer a bênção de ter Ruth em sua vida. É ou não é? Veja, ela acabou de ouvir uma confissão poderosa da sua nora. Ela disse, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde você morrer eu vou morrer. Ela acabou de ouvir a mulher declarar um pacto de aliança com ela, e em nenhum momento Noemi agradece ou sequer reconhece o que Deus havia feito na vida de Ruth. Meus irmãos, Ruth abandonou os ídolos para dar a vida por aquela mulher. E tem um hino da harpa cristã. A harpa cristã é um hinário da Assembleia de Deus. E tem um hino da harpa cristã que diz assim: deixei por ele tudo, os ídolos queimei, minha fortaleza é o Senhor na tentação. E eu não consigo ouvir esse hino sem chorar, não consigo. Porque de fato, meus irmãos, o nosso movimento de se entregar a Cristo foi um movimento de queimar os nossos ídolos. E quantos ídolos cercavam os nossos corações, de modo que nós sacrificávamos a nossa vida para manter os nossos ídolos. Ruth fez isso, mas Noemi não consegue perceber a bondade de Deus em meio à tragédia. Veja o que a amargura, meus irmãos, pode fazer. Nós podemos perder de vista as coisas espantosas que Deus tem feito ao nosso redor. Noemi está tão amargurada que ela não vê a bênção que foi Ruth ter se convertido, abandonado os ídolos e agora querer viver por ela. Meu irmão, por favor, não perca de vista a beleza do Senhor. Não perca de vista o que o Senhor tem feito. Eu sei que a vida é dura, é difícil, situações complicadas, por vezes tragédias, mas ainda existe beleza de Deus ao nosso redor, de modo que nós podemos olhar para o lado e ver o quanto Deus tem feito. Amém, meus irmãos? Veja, o pastor batista John Piper diz o seguinte: quando decidimos que Deus está contra nós, geralmente enxergamos nossa falta de esperança, nos tornamos tão amargos que não conseguimos ver os raios de luz que surgem detrás das nuvens. Mais uma vez, citando o reverendo Emílio Garofalo Neto, a amargura nos impede de ver que o Senhor, ou o que o Senhor tem feito por nós. A autopiedade míope pode nos impedir de ver o quanto o Senhor é bom e aquilo que Ele tem nos dado. Meus irmãos, não deixe que a amargura pecaminosa domine o seu coração. Tampouco domine a visão que você tem sobre Deus e sobre a vida. Lembre-se disso. Em meio a lutas e tragédias,
Deus sempre tem nos enviado pessoas como Ruth. Pessoas que estavam em guerra contra Deus. Diante disso, meu irmão, reconheça, se prostre e adore a Deus. O Senhor é bom e o seu plano é perfeito. Mas e Ruth? E Ruth, meus irmãos? Eu gosto do livro de Ruth, que você vai lendo ele e vai aparecendo os personagens que você fala, esse aqui é o personagem principal. Primeiro é Elimeleque, né? O texto começa com Elimeleque, um homem, aí você fala, olha, vai ser sobre esse cara. Aí você percebe que não. Aí aparece a figura de Noemi, ela ganha destaque. Você fala, agora vai ser o livro de Noemi. Aí não, finalmente vai para Ruth. E aí o texto começa a ganhar luz em Ruth. E Ruth? Ruth, meus irmãos, está oferecendo a vida, oferecendo a própria vida por Noemi. E como resultado, ela mal é notada, mal é percebida. E eu queria muito, irmãos, encerrar com essa exortação. Escute bem. Esse tipo de situação é desanimadora. Eu, finalizando o sermão, perguntei para Thaís e para Sara, eu fiz a seguinte pergunta: como será, ou vocês já viveram a sensação de amar e não ser correspondido? Extremamente frustrante. E é exatamente o que vemos em Ruth. Porque veja, Ruth está disposta a morrer por Noemi. Em contrapartida, não há um ato de reconhecimento por parte de Noemi para com Ruth. E veja, meus irmãos, escute bem essa verdade. Por vezes, nós amaremos pessoas a ponto de nos sacrificarmos por ela e não seremos reconhecidos na mesma medida. Mas veja, isso continua sendo amor. Por vezes, você se dedicará em amor a alguém, mas você não terá o reconhecimento ou a recíproca devida. C.S. Lewis, em seu livro Os Quatro Amores, que para mim é o melhor livro dele, ele fala o seguinte, olha o que ele vai dizer: amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém. O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente salvo de todos os riscos e perturbações do amor, é o inferno. Ou seja, amar, irmãos, é ser vulnerável. Amar é estar vulnerável. E vulnerável a quê, pastor? Ao sofrimento. De modo, meus irmãos, que nas palavras do apóstolo Paulo e nas palavras do autor da canção Evidências, sinônimo de amar é sofrer. E não tem como fugir dessa realidade. Nos tornaremos vulneráveis ao sofrimento. É por isso que a visão bíblica para o amor é que o amor é uma decisão e não um mero sentimento. De modo que decidir amar é decidir sofrer. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13 que o amor tudo sofre. O que Paulo está dizendo é: quem ama precisa estar disposto a sofrer. E a pergunta é: e qual a glória nisso? Que glória existe nisso de amar e não ser correspondido? Alguém pode perguntar: que glória existe nessa realidade de nos dedicar a alguém e não termos a reciprocidade? Eu queria responder com as palavras de um autor chamado Paul Miller. Ele coloca da seguinte maneira, escute bem: a sua glória está quando você, pela milésima vez, silenciosamente perdoa alguém que nunca irá saber de sua dor. Essa é a sua glória. A sua glória é quando você continuamente faz uma tarefa de casa sem ouvir agradecimentos, até mesmo ouve críticas. Essa é a sua glória. A glória de Ruth, meus irmãos, uma estrangeira que entrou em Belém sozinha, foi encontrar o Deus de Israel junto com ela. Portanto, meu irmão,
minha irmã, ame, ainda que você não seja correspondido nesse sentimento, ame, porque amar é tornar-se vulnerável. De modo que o Senhor na cruz nos amou e se entregou ao sofrimento. Amém, meus irmãos? Versículo 22, para a gente concluir. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Interessante que o texto encerra agora o período de provações. Agora, a partir do capítulo 2, é só bênção, é só vitória. Mas o primeiro capítulo foi só luta, tragédia, tomada de decisões, erros e tal. E agora, esse período de lutas e provações, ele se encerra com o indicativo de que coisas boas estão por vir. Porque o texto fala que quando elas voltam para Belém, foi bem no início da colheita de cevada. Isso aqui, irmãos, é o vislumbre da ação da graça de Deus. Elas estão retornando e tem colheita. Elas estão voltando e não é para plantar, é no tempo de colher. Elas estão prestes, irmãos, a encontrarem a redenção. A boa notícia em Deus, irmãos, é que nós temos tempo para voltar para Ele. Nunca será tarde. Noemi caminhou por lugares muito distantes de Deus. Mas ela volta para a casa do pão no tempo da colheita. Que o Senhor, meus irmãos, nos dê a oportunidade graciosa de retornarmos para Ele e para junto da comunhão da casa do pão. Amém? Eu quero concluir com 3 rápidas aplicações. A primeira delas é: Deus sempre nos visita com propósito, seja para julgar-nos, seja para nos abençoar. Nós precisamos entender o seu plano de redenção. Segundo, Deus é maior que as nossas expectativas limitadas. Noemi não enxergava saída para o seu sofrimento, mas em Deus, meus irmãos, sabemos que sofremos agora, mas um dia o Senhor enxugará de nós toda a lágrima. E por fim, meus irmãos, há redenção para as nossas piores situações. A história de Rute, a história de Noemi, nos lembra que mesmo quando estamos enfrentando situações difíceis, elas não são definitivas. Situações complicadas podem, através de Cristo Jesus, possuir redenção. Portanto, meus irmãos, que o Senhor nos leve ao caminho do seu plano perfeito, entendendo que mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio ao sofrimento da vida, haverá nele e para a glória dele redenção em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Você pode fechar os olhos para a gente orar? Vamos orar, Pietro? Você aprendeu a orar quinta-feira. Como é que ora? Fecha os olhos. Isso, muito bem. Fica caladinho e a gente ora. Vamos cantar daqui a pouco. Mais uma vez. Uma canção que fala sobre a redenção que temos em Cristo Jesus. Então, feche os olhos. Prostre-se diante dele e ore ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós estamos maravilhados diante de Ti, diante da beleza inigualável da Tua palavra. Ó Senhor, o Senhor que tem o plano perfeito a executar sobre a história, nos lembra, através da história de Rute, que começos difíceis indicam redenção e graça.
E o nosso começo, ó Deus, foi tão difícil. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, sentenciados pela condenação do inferno. Mas o Senhor, ó Deus, nos trouxe redenção em Cristo Jesus. O Senhor, ó Deus, olhou para nós com um olhar de amor e nos estendeu a mão. Obrigado, ó Pai, porque como disse Ruth, esse Deus é o meu Deus, o povo desse Deus também é o meu povo. E hoje, Senhor, nós que outrora estávamos sem esperança alguma, hoje, Pai, desfrutamos da graça e da alegria de fazermos parte do povo do Senhor que se chama pelo seu nome. Ó Pai, ó Senhor, como é bom, Senhor, fazer parte do povo de Deus. Louvar e glorificar o teu santo nome. Assim, Senhor, nos alegramos em Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos cantar, meus irmãos. Cantemos sobre a redenção, sobre o plano perfeito de Deus.